com o presidente em exercício da Coreia do Sul. Em total, cerca de 70 países já entraram em contato com o presidente para começar negociações. Os países estão buscando reformar suas práticas comerciais. E por quê? Porque esses países respeitam o presidente Trump. Esses países perceberam que se enriqueceram ao longo das décadas ao colocarem tarifas a produtos americanos e tarifas não monetárias para bloquear a indústria americana. Presidentes anteriores deixaram isso acontecer, mas o presidente Trump defende nosso país e disse que agora basta. A mensagem é clara e consistente desde o início. Para os países ao redor do mundo, tragam suas melhores ofertas e nós ouviremos. As negociações serão feitas somente se beneficiarem os trabalhadores americanos. A América não precisa de outros países, nem à medida que os países também precisam dos Estados Unidos. Ele vai usar a vantagem de nossos mercados para beneficiar o povo a quem jurou servir. A China decidiu retaliar e duplicar suas tarifas. O presidente Trump não se curvará e a América não se curvará com sua liderança. Ele é guiado por uma crença de que a América deve produzir seus bens e exportá-los para o restante do mundo. Uma América firme não pode depender de países estrangeiros para alimentos e medicamentos. E a América deve sempre manter e defender sua cadeia de abastecimentos. Essas são questões de maior importância para o presidente Trump. Ao focar em cobrar essas tarifas, ele entrega sua promessa para o país. No relatório de sexta-feira, temos o relato de que a América já acrescentou o número de empregos e é o quarto mês com um aumento dos salários. Houve um aumento na questão dos transportes, construções e outros empregos. Em apenas 11 semanas, o presidente Trump assegurou mais de 1,3 trilhões de dólares em investimentos privados. Isso é mais do que meio trilhão do que Joe Biden em seu mandato. Esses investimentos criarão 350 mil mais novos empregos. Se somarmos todos os investimentos de outros países, o presidente Trump assegurou 5 trilhões de investimentos no total. Nos próximos meses, a agenda do presidente Trump será realizada como o maior esforço de desregulamentação no país. A burocracia está sendo eliminada por essa administração, reduzindo os custos e melhorando os negócios para as pequenas empresas. Esses esforços já economizaram 180 bilhões de dólares para as famílias. A agenda energética do presidente Trump está capitalizando sobre a abundância de recursos naturais para gerar mais energia e mais acessível. Tudo isso para diminuir os custos promovidos pelo governo Biden. Sob o presidente Trump, a indústria energética americana vai liderar o mundo, entregando preços mais baixos e assegurando a posição econômica do país. Sob o presidente, os republicanos estão trabalhando para aprovar um projeto de lei que também incluirá o maior corte de impostos. Como o presidente Trump disse, o Congresso deve aprovar esse projeto de lei o mais rapidamente. Temos hoje Jasmine Wright aqui presente, representando uma entidade que lançou o Newsroom para informar jornalistas e políticos e são parceiros com outras editorias para oferecer mais conhecimento sobre o que os deputados estão fazendo em Washington. Com isso, passo a palavra. A primeira pergunta seria, poderia explicar a questão da não negociação nas tarifas? Como o presidente disse,
Isso é uma verdade, é uma posição não negociável que os Estados Unidos enfrenta em questão de segurança nacional. Em relação ao presidente, o governo sempre tem dito que o presidente Trump está disponível para conversar e ele se encontrou com a equipe de negociação e direcionou que sejam feitas negociações personalizadas com cada país que entre em contato com o governo para negociar. E cada uma dessas negociações deve ser personalizada com base nos mercados daquele país, as importações aqui nos Estados Unidos. O que fizer mais sentido para o povo americano e para a nossa indústria. É nisso que o presidente está focando. Então, essa evolução não foi determinada pelo tumulto nas bolsas para começar a fazer essas negociações? Bem, desde o primeiro dia dissemos que o presidente Trump estaria disponível para outros países e outras empresas que entraram em contato, o presidente sempre ouviu. E é não negociável a questão da crise que está sendo enfrentada e o presidente Trump quer abordar isso. Como as negociações vão mudar e quanta receita é esperada em relação a essas tarifas? É preciso aguardar, mas as tarifas continuarão em vigor à medida que essas negociações estão em andamento. Isso gerará trilhões de dólares em receitas. O presidente quer garantir empregos nos Estados Unidos, aumentar a produção industrial e também quer lidar com essa questão dos déficits com outros países. Próxima pergunta. Algumas dessas negociações podem levar meses e isso pode acontecer desde abril até junho. Então, queremos entender se o presidente está trabalhando com algum prazo para ver quando ele espera ter realizado tudo isso. Bem, nós todos trabalhamos na velocidade de Trump aqui, que é sempre muito rápido, porque o presidente quer sempre realizar as coisas, mas ele está focando que esses acordos sejam bons para os trabalhadores americanos, as empresas americanas. Ele está lidando com esses déficits com os países. E, mais uma vez, isso vai ser determinado por país e serão personalizados. E o presidente direcionou sua equipe, e isso inclui o secretário Bessent e nosso diretor econômico Kevin Hassett, Peter Navarro, Jameson Greer, todos que estão envolvidos nessa agenda de negociação. Ontem, a Goldman Sachs disse que podemos ter um início de uma recessão, mas Peter Navarro garantiu ontem que não haverá uma recessão. O presidente concorda com isso? Eu poderia falar pelo presidente e posso responder pelo otimismo que ele vê na economia. Quando falamos dos esforços de desregulamentação que estão acontecendo, os preços de combustível baixando, os preços dos ovos, os custos estão sendo cortados para o consumidor americano e também vemos trilhões de dólares em investimentos e estamos trabalhando duro na questão das tarifas. Mas não podemos esquecer que teremos cortes de impostos e esses serão os maiores na história. Esses cortes de impostos, eu não disse que isso está conectado à recessão. Isso faz parte da abordagem econômica que o governo está fazendo. Você acabou de dizer que uma das razões que as tarifas estão entrando em vigor é porque os países estão explorando os Estados Unidos. Mas algumas tarifas abordam Madagascar, que é um país que tem alto nível de pobreza. Como o presidente pretende corrigir a questão com esses países? Há algum plano para investir ou incentivar as indústrias nesses países? Você pode explicar um pouco mais? Bem, as tarifas recíprocas estão focadas nas tarifas monetárias que os países impõem aos Estados Unidos
e também as regulamentações impostas ao longo dos anos, tornando difícil a exportação dos Estados Unidos para esses países. Existe uma base de 10% para todos os países e o presidente vai conversar com todos os países que estiverem dispostos a negociar. E eu posso dizer que o telefone tem tocado muito com ligações de países que querem negociar, porque os países precisam dos Estados Unidos, precisam de nossos mercados, nossos consumidores. O presidente tem muita vantagem ao seu lado, porque tem a melhor economia do mundo. Então, é hora de que um presidente use essa vantagem para beneficiar os trabalhadores americanos, e é o que o presidente está tentando fazer. O presidente comentou essa semana sobre os seres humanos apertando parafusos, criando os iPhones. Então, a pergunta é sobre essa questão da manufatura. O presidente quer aumentar esses empregos de manufatura, mas também está buscando olhar a tecnologia, inteligência